Olá, bem-vindos. Vamos conversar sobre endometriose hoje, uma doença cada vez mais frequente e sim, muitas vezes incapacitante. O que a gente entende é que a endometriose, lá atrás, quando eu comecei a medicina, era uma doença quase que exclusivamente daquela mulher que já tinha sido submetida a uma cesariana. Então, aquele quadro de dor, cólica, alteração no fluxo menstrual, nas mulheres antes de engravidar sempre eram desconsiderados ou diagnosticados como as possibilidades de ovário policístico. O que se falava era, bom, quando tiver um filho vai melhorar. E realidade que muitas vezes realmente isso melhorava e se normalizou as mulheres antes de iniciarem a vida sexual ou antes de engravidarem, terem seu primeiro filho, terem cólica. O que acontece com a mudança no estilo de vida, na verdade, com a mudança que a gente teve na população, no estilo de vida da mulher, no perfil da mulher, indo para o mercado do trabalho, essa mulher hoje deixando para ter filho mais tarde, começamos a nos deparar cada vez mais com quadros de infertilidade. Então, algo que seria naturalmente comum e o que se tinha muito medo antes era de se engravidar, hoje muitas mulheres têm o medo de não conseguirem engravidar. Essa é a realidade atual. E o que a gente tem visto nesse processo? Na realidade, a gente foi uma explosão no número de casos de mulheres diagnosticadas com endometriose. Por quê? Aquela doença que antes era considerada somente daquela mulher que já tinha sido submetida a uma cesariana, hoje, cada vez mais fazemos diagnósticos em adolescentes. Em mulheres que nunca engravidaram, em meninas que nunca engravidaram, e em mulheres que nunca tiveram filho, ou mesmo em mulheres que nunca foram submetidas a uma cesariana. Hoje se estima em torno de 190 milhões de mulheres afetadas por endometriose ao redor do mundo. Sendo que o registro de atendimento, e olha, mesmo com dificuldade de diagnóstico, aumentou em 76% nos últimos 3 anos. E aí a pergunta que fica é, será que é porque agora nós deixamos de considerar que a mulher que tem endometriose é só aquela que já teve cesariana, começamos a avaliar outras mulheres? Será que o que aconteceu foi uma melhora nos exames diagnósticos ou realmente nós estamos diante de um aumento do número de casos? E a resposta não é simples, mas na verdade as 3 situações estão acontecendo. Em primeiro lugar, com esse processo de cada vez mais mulheres com dificuldade de engravidar, os quadros muito intensos, a evolução do tratamento, e quanto mais se deixa progredir um caso, muitas vezes o tratamento fica mais difícil. Então hoje fez com que a classe médica começasse a investigar mais cedo. Então hoje não precisa mais você ter sido submetido a uma cesariana para investigar. Preencher os critérios clínicos, a suspeita clínica já se investiga desde muito cedo, mesmo antes de iniciar a vida sexual. Esse é um fator. Então, teve-se a demanda, teve uma mudança na educação médica e hoje os médicos investigam mais. Um outro fator que também precisa ser considerado é uma melhora nos exames. Porque antigamente nós tínhamos uma ultrassonografia pélvica e a ultrassonografia pélvica simples, muitas vezes ela não pega os focos de endometriose. Ela pode pegar os nódulos, mas focos pequenos, mesmo de uma endometriose profunda, se não for com um exame específico, não se tem o diagnóstico. Então hoje, tendo a suspeita, é claro, faça inicialmente um exame mais simples, se ele não evidenciou, nós tivemos também uma evolução, não só em quais exames a serem realizados, mas na qualidade dos aparelhos. E sim, tem uma mudança aí no perfil inflamatório. O que acontece? Nós vamos falar assim sobre diagnóstico, os exames mais indicados, mas eu quero voltar aqui e a gente entender um pouquinho sobre endometriose. Então, muito tempo se teve a seguinte, eu lembro quando eu estudei endometriose na faculdade, era uma doença das múltiplas causas, dos múltiplos fatores. E em medicina, muitas vezes, quando a gente pensa em uma doença e pensa que ela tem muitas causas,
se falava que, na verdade, a gente sabe pouco delas. E se tinha a teoria imunológica, que era uma deficiência na imunidade, primeiro se pensava que era o sangue da menstruação que voltava pelas trompas e se depositava ali na cavidade abdominal, na cavidade pélvica, vindo a sangrar e a doer todos os meses. E aí a pergunta era, mas por que em algumas mulheres, porque a menstruação pode voltar pelas trompas de todas, por que em algumas mulheres essa menstruação, esses focos, eles crescem e em outros não? E aí começou a teoria imunológica. Então depende do sistema imunológico e se falava que o perfil clássico da mulher com endometriose, ela era magrinha, branquinha, baixinha e estressada. Esse era o perfil clássico que se suspeitava de endometriose há 20, 30 anos. Esse quadro já não se preenche mais dessa maneira. Então, essa que era o processo, né, de volta do sangue e esse depósito do sangue ali que o corpo não conseguia reagir, e aquele endométrio, como se fosse uma parte do útero, fora do útero, menstruando todos os meses, e ao menstruar aquele sangue ali na cavidade, gera dor, gera inflamação e ia gerando aderência. Então essa é a teoria inicial da endometriose. Mas tá bom, e como viriam esses casos naquelas mulheres que já tinham uma obstrução nas trompas? Como viriam esse caso? Então vieram-se várias questões. Como viriam esses casos naquelas mulheres que já tinham nascido, né, com algum problema nas trompas e você encontrava mesmo assim? Como você vê esse caso naquela mulher que não teve uma cesariana? Então a medicina, sempre que tem as questões, surgem os novos casos, levam a pesquisas. E hoje se entende muito de endometriose e o primeiro fator é que ela tem sim um componente hormonal. A endometriose é sim um foco de endométrio, que é a parte interna do útero, fora de lugar. E ela pode estar, seja na pelve, ali ao redor do útero, pode estar em intestino, em bexiga, nos órgãos que estão próximos ao útero, mas ela também pode estar no diafragma, olho, cérebro. Então, como que essa endometriose circularia? E daí foram se pesquisando como tratar essa endometriose, porque inicialmente se pensava é o sangue voltando, então se ligar as trompas não volta sangue, não vai ter endometriose. Depois o tratamento era retirar o máximo possível de focos para essa mulher tentar engravidar, se ela quisesse engravidar, e no momento em que ela não quisesse mais engravidar, retira o útero que o problema está resolvido. E eu gosto de contar essa história porque, na verdade, a endometriose foi uma das grandes situações, na verdade, um dos grandes fatores que me levaram a estudar integrativa. E foi justamente através de um caso, porque sempre investiguei, sempre tratei, meu tratamento sempre foi ou bloqueio de menstruação, para que essa menstruação não voltasse, ou a retirada do útero quando a mulher já não quisesse mais engravidar. O que acontece? Foi um caso em que a paciente, retirando todos os focos, ela voltou a ter o quadro, foi retirado o útero, ela voltou a ter quadro de endometriose, foram retirados os ovários e mesmo retirando os ovários ela voltou a ter o quadro de endometriose. Suspendeu a reposição hormonal porque ela era jovem e mesmo assim ela voltou a ter endometriose. Eu falei, e aí? Então todas as teorias que por anos sustentaram a endometriose, de repente elas levaram a mim um outro questionamento. Então essa retirada não é a solução de tudo. E por isso eu fui buscar entender o que estava por trás da endometriose, estudar mais a parte hormonal de uma maneira funcional, de uma maneira integrativa lá no início. E hoje estou aqui, né, tendo toda essa abordagem funcional da endometriose para tratar a saúde da mulher. Até porque se entende que hoje a endometriose ela é sim uma doença com predominância estrogênica, ela é uma doença predominantemente hormonal, mas muito mais do que isso, ela é uma doença inflamatória crônica sistêmica, que ela não é somente um problema localizado no útero, na pelve. Então se entende sim que esse endométrio ele sobrevive fora do útero
por diversos fatores. Um deles tem sim aquele comprometimento imunológico, que é o quê? As nossas células, existem células chamadas células natural killers, que elas identificam substâncias, células que não deveriam estar em algum lugar no nosso organismo e as destroem. Então, há de uma certa maneira uma falha nesse sistema de defesa do nosso organismo, que é o componente imunológico. O que não se sabia, que hoje estudando a gente entende, é que não é somente uma falha nessas células, é que a própria célula endometriótica, célula doente, ela mesma cria ao redor dela como se fosse um disfarce, como se fosse uma capa, uma sinalização, que quando essa natural killer, quando ela chega para destruir, essa célula de endometriose fala assim, não, eu sou daqui, ela se disfarça. Então, o mecanismo é muito mais complexo do que somente aumentar o sistema imunológico. É preciso entender essa célula, como ela descobre uma maneira de autossobrevivência fora do útero. Então, além de ela enganar o sistema imunológico, ela mesma cria um sistema de autonutrição. Ela tem enzimas que fazem ali dentro dela mesma aumentar essa produção de estrogênio, porque ela é dependente de estrogênio, e aumentar também a circulação para que nutrientes cheguem até ela. Então, ela mesma se desenvolve como um sistema em que ela vai criando vida e uma fortaleza para que o nosso organismo não encontre e não consiga eliminar. E ela mesma desenvolve o seu sistema de nutrição e crescimento. Um outro fator que nós entendemos hoje de endometriose é que é muito além de somente a predominância estrogênica, porque durante muito tempo o tratamento foi aumenta a progesterona ou bloqueia todos os hormônios com o anticoncepcional, e depois, numa outra fase, se desenvolveram progestinas, que são progesteronas sintéticas, como o Dienogest, que é o mais comum, para que essa progestina bloqueasse a menstruação. Então, se eu tenho um excesso de estrogênio, vamos lá colocar uma progestina forte que vai compensar esse excesso de estrogênio e eu vou aumentar a progesterona para restabelecer o equilíbrio. E, na verdade, tem sim efeito, tem uma melhora clínica, mas se nós formos observar, ela é pobre em reduzir focos, muitas pacientes continuam com dor, muitas pacientes depois de um certo tempo voltam a ter sintomas e um percentual não tem uma melhora sem realmente ter um controle clínico em que você possa dizer, ficou sem dor e sem sangramento. Isso porque a gente entende que esse sistema dessa célula também tem, além de ter uma predominância estrogênica, aumenta o próprio nível de estrogênio, tem resistência à progesterona. É como se essa progestina, essa célula começasse a ficar, ela não quer ouvir, ela começa a não reconhecer, ela precisa de muito mais progesterona para conseguir ter esse efeito. É um mecanismo complexo que vem se desenhando hoje, uma abordagem, que nós vamos falar lá no final, muito, que tem tudo a ver com essa abordagem funcional, que não existe um remédio para tratar endometriose, não basta retirar o útero para tratar endometriose. Por isso, trazer todos esses dados aqui. E, além disso, então, ela vem com alteração do sistema imunológico, ela vem com resistência à progesterona, um sistema com aumento, desequilíbrio de predominância estrogênica, e ela vem com dois fatores importantes também. Um deles é uma inflamação. Ela faz uma inflamação crônica de baixo grau. Essas próprias células estimulam células que a gente chama uma substância NF-kappa-beta, que gera uma inflamação crônica, que aumenta a própria circulação e a nutrição. Então, ela cria um ecossistema autossustentável. E o outro fator é que esse processo de desequilíbrio hormonal, esse processo de inflamação, todo esse processo de inflamação crônica gera o que a gente chama o excesso de radical livre, que é o corpo tentando combater. Porque constantemente o nosso organismo ele tenta, mesmo sem sucesso, e aí vai gastando energia, gerando o que nós chamamos de estresse oxidativo. Então, quando a gente pensa em tratamento de endometriose, eu tenho que entender que ela é uma doença sistêmica.
E assim como aquele foco de endometriose pode se depositar lá na cicatriz umbilical, pode ir lá no diafragma, né? Tem casos até de depósito no olho. Essas alterações de inflamação, de estresse oxidativo, de desequilíbrio hormonal, ela também vai comprometer o nosso organismo de uma maneira geral. E aí eu tenho que voltar naquela conduta antiga. Se ela é sistêmica, a cirurgia é a cura da endometriose? Eu vou retirar todos os focos com uma abordagem cirúrgica mesmo? E esses focos que já migraram, que saíram ali desse local, e essas células, porque são células que ficam, e que ela mesmo depois de cauterizada e retirada a maior parte dos focos, ou tudo aquilo que é visível, essa célula ela volta nesse mecanismo. Então eu tenho que entender que o tratamento da endometriose não pode visar somente o bloqueio da menstruação ou a retirada dos focos e das lesões, porque senão eu vou continuar com a doença voltando e trazendo consequências para a saúde. O que acontece? Então, além de ser essa doença toda complexa que a gente falou, o que mais está por trás dessa explosão desses casos de endometriose? Não é somente uma doença que ela tem um ecossistema que ela se sustenta, não é somente a melhora dos exames, não é somente a educação da classe médica buscando, não é somente que as mulheres hoje já não se conformam em dizer que a cólica é normal, mas existe algo relacionado ao estilo de vida. Porque existe sim todo esse desequilíbrio ali. Mas aí tem dois grandes fatores que precisam ser considerados, que é a presença de xenobióticos, que nós chamamos, ou disruptores endócrinos, que são substâncias estranhas ao nosso organismo, mas que dentro do organismo se comportam como se fossem hormônios. E aí nós temos o bisfenol, que é do plástico e foi utilizado nas mamadeiras e naqueles potinhos que se aquecia alimentos de bebê. E esse plástico, quando aquecido, libera esse bisfenol, que é um dos grandes disruptores endócrinos e talvez aí um dos fatores que nós ainda colhemos mais puberdade precoce, as meninas menstruando cada vez mais cedo. Por quê? Porque é um estímulo, é um estrogênio, como se você estivesse dando um estrogênio para essa paciente, dando aquele estímulo de amadurecer essa menina antes. Além disso, tem vários outros plásticos, microplásticos, fitalatos e conservantes de alimentos que mimetizam, que imitam esse efeito do estrogênio. E o que acontece é que o que a gente vê com o estilo de vida moderno que nós vivenciamos hoje em dia, as meninas já estão expostas a esse número de disruptores endócrinos desde cedo. Porque eles não estão somente nos plásticos, eles não estão somente nos alimentos, mas eles estão também nos cosméticos, né? Então, quando você vê um bebê ali de unha pintada, né, você já fazendo uma mecha, pintando o cabelo, passando uma maquiagem ou um batom numa criança, a gente tem que entender que muito provavelmente ali tem disruptores endócrinos que colaboram para aquilo. É porque as meninas estão menstruando mais cedo. Mas isso não é algo que nós não saibamos a causa hoje. Tá? E o que acontece? Esses disruptores, o que eles fazem? Além de limitar a ação do hormônio, como se você estivesse usando o hormônio diretamente, ele também vai atuar levando a modificações dos receptores, que é onde os hormônios atuam. E eles não são simples de retirar do organismo. Não é simplesmente, não tem um remédio, nenhum aparelho simples que vai fazer a retirada. A melhor conduta aí é você reduzir a exposição desde criança. E como eu falei ali que ele tem alteração nos receptores, ele mexe nos receptores, nós precisamos lembrar da grávida. Porque essas substâncias no organismo da grávida passam pela placenta, já tem identificação desses microplásticos na placenta e podem interferir sim, né, na saúde desse bebê, levando a alterações nas genitálias, alterações de puberdade precoce e favorecendo o desenvolvimento lá na frente de doenças como infertilidade, como endometriose, como ovário policístico. Então isso precisa estar na consciência. Uma associação sim de mais conhecimento,
de mais tecnologia para nós termos mais diagnóstico, mas também uma exposição a maior número de fatores que desequilibram, né, os nossos hormônios. E o que mais que vem colaborando para esse aumento desse quadro de endometriose que a gente vê aí é alarmante. A maior parte das pessoas tem aqui provavelmente alguém na família que tem ou teve. É muito frequente. A questão de que o nosso corpo, não só por exposição a esses disruptores endócrinos, mas o corpo de uma maneira geral, hoje da mulher, ele está mais inflamado. Seja por um aumento de exposição a diversas toxinas, seja pela piora na qualidade de vida, com piora na qualidade do sono, seja por uma alimentação mais pobre em nutrientes, mais rico em conservantes, em ultraprocessados, seja pelo excesso de alimentos que muitas vezes a gente vai desenvolvendo intolerâncias, ou por excesso de alimentos que você é intolerante, que você ingere mesmo assim, fazendo com que haja uma alteração nessas bactérias intestinais. E aí, quando você tem esse desequilíbrio nessas bactérias intestinais, que a gente chama de disbiose, ali tem um outro fator, que é a parte genética dessas próprias bactérias intestinais que começam a produzir estrogênio, levando a outros fatores como endometriose, quando eu estou falando de endometriose. Se vocês acompanharam o raciocínio aqui, vocês começam também a interligar a várias outras situações, como ovário policísticos, infertilidades, causas de adenomiose, causas de miomatose, que todas acabam estando interligadas. Então, hoje, sim, nessa conversa, eu queria deixar claro, sim, existe uma explosão de casos de endometriose, isso preocupa, é um problema de saúde pública, sim, vem trazendo preocupação às políticas de saúde. Por quê? Porque o tratamento ele está cada vez mais complexo, cada vez se precisa mais cirurgias, mais tratamentos, às vezes de alto custo. Principalmente porque, com um número maior de infertilidade, são tratamentos realmente de mais alto custo. Então, é preciso voltar, quando a medicina atinge um nível assim, e começar a olhar lá na base. E preciso olhar essas crianças, preciso olhar essas meninas. O que se sabe hoje de endometriose, além desses fatos do aumento do número de casos, é que antigamente a gente falava que a média de tempo para fazer um diagnóstico de endometriose era de mais de 10 anos. Acontece que mesmo hoje, tendo conhecimento que aumentou o número de casos, melhora na qualidade dos exames, que não é exclusiva daquela mulher que já teve cesariana, mesmo com tudo isso, a mulher com endometriose ainda sofre, em média, 6 a 7 anos até ter um diagnóstico. E aí, com base em todas essas informações, o que é importante para o paciente? Seja para você, aqui que vive com cólica, para você que está aqui passando por acaso nesse vídeo, ou para você que é mãe, que é tia, que é avó, que pensa em engravidar, lembrar que cólica não é normal. Então, se você chega, que o sintoma mais clássico mesmo, o mais comum e o mais predominante é a dor. É a cólica, aquela dor aqui embaixo do ventre, na pelve, relacionada ao período perimenstrual. Antes, durante, depois da menstruação. Essa cólica ela não precisa começar somente depois dos filhos. Pode sim e deve se suspeitar mesmo na cólica daquela menina que acabou de começar a menstruar. Então, cólica de intensidade, independente de ser progressiva, aumentar essa quantidade de cólica, de ela ser ou não ser incapacitante, vale a pena fazer uma investigação. Porque nem sempre a endometriose ela começa com aquela cólica incapacitante que você tem que ir para o pronto-socorro. Eu não tenho que esperar chegar lá para intervir. Porque uma das características é que nem sempre, na maior parte das vezes, a quantidade, a intensidade da dor é proporcional ao número, ao tamanho ou à profundidade das lesões.
Tem paciente que seria o quadro mais grave de endometriose, depois eu vou passar essas classificações para vocês, que seria o quadro de pelve congelada. É como se tivesse colocado assim, como se aqui colocado chiclete nos cabelos, feito assim. Uma pelve congelada é esse cabelo com chiclete, você não consegue separar os fios. Esse seria o quadro mais drástico. Então, às vezes eu tenho pacientes com pelve congelada e que não tem dor. E às vezes eu tenho pacientes com focos muito pequenos e que têm dores intensas. Então, independente da intensidade da cólica, suspeitar. Além disso, essa aqui é a que a gente chama de dismenorreia. Alterações de fluxo, um aumento progressivo desse fluxo, sangramento ou dor no meio do ciclo, no período ovulatório, dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, principalmente quando ela é no fundo. Aquela dor, aquela mulher que depois da relação, ou na hora da relação tem dor, ou depois fica com o abdômen dolorido, que às vezes no outro dia tem uma cólica intensa após uma relação sexual, também suspeitar disso. Assim como alterações, sintomas urinários, né? Aquela paciente que nesse período perimenstrual começa a ter ardência para fazer xixi, mas faz o exame de urina e a urina está normal. Pode até ter sangramento na urina, com exame de urina e uma urocultura negativa, precisa suspeitar. E principalmente naquela mulher que tem alterações intestinais, seja que no período de menstruação o intestino solta, tem diarreia, tem aquela pressão, aquela dor no ânus ao evacuar, aquela dor na pelve, assim, nesse período que está antes, durante ou depois, ao redor da menstruação, que é o que nós chamamos. Então, sempre que eu tiver esse quadro menstrual, dor na menstruação, dor na relação, alteração intestinal ou urinária no período menstrual, e se eu tiver um aumento do fluxo sanguíneo, não significa que todos esses casos sejam endometriose, mas eu tenho sim que investigar, eu tenho que considerar que essa mulher sentada na minha, ou que essa menina sentada na minha frente com essas queixas, ela pode sim ter endometriose. Um outro fator, que era o que mais se investigava antigamente, era no caso de infertilidade. Então, atrás, a maior parte dos casos eram diagnosticados somente quando a mulher não conseguia engravidar, e aí se fazia investigação. Agora, o que a gente precisa entender? Falando que a endometriose ela é uma doença sistêmica, ela pode estar associada com outras doenças autoimunes, ela tem um comportamento imunológico. Pode sim ter mais casos de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque essa mulher que vive com dor, ela tem até motivo para isso. Mas o outro, como eu sei que ali tem uma alteração no sistema imunológico, eu sei que existe o estresse oxidativo e essa mulher está inflamada e ainda tem alteração no intestino, eu tenho que pensar na inflamação cerebral, na neuroinflamação. Muitos casos, pela proximidade ali, você tem inflamação intestinal também. E hoje já se sabe que a endometriose nas trompas, lá na menopausa, ela tem um risco maior de câncer de ovário. Então, ela não é uma doença, não é simplesmente cólica, eu uso um Ponstan, eu uso uma medicação para aliviar a cólica, ou eu vou bloquear essa menstruação, que o problema está resolvido. Muitas vezes, eu bloqueando a menstruação, eu vou retirar um dos sintomas, e hoje eu quero que vocês tenham isso em consciência. Eu retirei um dos sintomas, mas a doença e o problema, ele continua persistindo, acontecendo e comprometendo a saúde dessa mulher. Então, consciência hoje do que é. Não é frescura, não é brincadeira, é uma doença, sim, que compromete a saúde da mulher de uma maneira geral e que precisa ser avaliada dessa maneira e não simplesmente de uma maneira simplista de bloquear a menstruação ou retirar o útero, que está tudo resolvido. Ficou longo? Ficou.